E o foco hoje é desconstruir e, honestamente, estilhaçar a forma como a gente enxerga a história da humanidade. Com certeza. A ideia aqui é quebrar aquela ilusão bem reconfortante, né, de que nós somos infinitamente mais inteligentes do que os nossos antepassados. Exatamente. A gente vai ver que a história definitivamente não é uma linha reta rumo ao progresso e que o passado esconde, genialidades impressionantes. E, para começar já quebrando as expectativas de quem tá ouvindo, eu quero lançar um desafio mental rápido. Adoro esses desafios. Manda. Vamos lá. O que foi inventado primeiro? O isqueiro ou o fósforo de palito? Nossa, essa pergunta é a armadilha perfeita pra gente começar hoje. É, né? Sim, porque ela expõe imediatamente a nossa vulnerabilidade diante do tempo, sabe? E da tecnologia também. A nossa tendência natural, como humanos modernos, é assumir uma postura quase automática de que a civilização simplesmente avança do rudimentar pro complexo. A gente acha que é uma escadinha, né? Exato. A gente presume que a complexidade tecnológica é uma escada, que só sobe. Mas a resposta para sua pergunta inverte essa lógica completamente. Prepara o coração aí, quem tá ouvindo. O isqueiro foi inventado primeiro. O que, convenhamos, dá um nó na cabeça. Dá mesmo. A nossa intuição grita que o fósforo tem que ter vindo primeiro. Porque, pensa bem, é um pedacinho de madeira com uma substância na ponta. Sim, super analógico. Exato, analógico. Que a gente atrita ali contra uma superfície áspera e pronto. Parece muito primitivo. E o isqueiro já passa outra imagem. Pois é, já um isqueiro tem engrenagem, tem uma faísca controlada, tem aquele reservatório de gás ou de fluido, toda uma mecânica complexa envolvida. Sim. Como é que um mecanismo desse chega ao mundo antes de um simples palito de madeira? É justamente essa presunção de que o simples é mais fácil de inventar que acaba enganando a gente. O primeiro isqueiro, que ficou conhecido como lâmpada de Dobereiner. Nome imponente, aliás. Muito. Ele foi inventado em 1823. E assim, não era um objeto simples de carregar no bolso, tá? Era praticamente um experimento químico de mesa. Um trambolho, então. Um trambolho perigoso. Ele usava zinco e ácido sulfúrico para gerar gás hidrogênio. Nossa. E aí esse gás passava por uma esponja de platina para criar uma chama. Era extremamente complexo e, francamente, um pouco assustador. Imagina ter isso na sala de estar. Pois é. Já o fósforo de fricção, aquele que a gente conhece, criado pelo químico John Walker, ele só surgiu 4 anos depois, em 1827. Mas, por que essa demora? Como assim? Se o objetivo era só criar fogo, por que alguém inventaria um reator químico em miniatura antes de colocar pólvora num graveto? Ah, entendi. É porque a mecânica era algo que os inventores daquela época já dominavam muito bem. Ah, faz sentido. Sim. Construir válvulas, engrenagens era algo mais tangível para eles. O verdadeiro desafio do fósforo não era a madeira em si, era a química. Achar a mistura certa. Exatamente. Encontrar a proporção exata de compostos químicos que pudesse ser armazenada com segurança, né? Pra não explodir no bolso da calça da pessoa. Imagina o desastre. Tinha que ser algo que não entrasse em combustão espontânea, mas que acendesse instantaneamente com o atrito certo. E isso exigiu um nível de refinamento químico que simplesmente demorou mais para ser alcançado do que a construção do isqueiro mecânico. Cara, isso mostra que a evolução tecnológica não é sobre o que parece mais simples por fora, mas sobre quais barreiras científicas a gente quebra primeiro, né? Perfeito. É exatamente isso. E essa distorção não acontece só com tecnologia. Acontece com a forma como a gente nomeia o próprio tempo. Ah, o exemplo das guerras. Sim. Pensemos no termo Primeira Guerra Mundial. A gente geralmente assume que as pessoas que viveram entre 1914 e 1918, e logo depois na década de 1920, não chamavam o conflito assim. Claro, porque seria impossível adivinhar que haveria uma segunda. Exato. A lógica diz que eles só chamavam de a Grande Guerra, certo? Certo, essa é a suposição mais comum que todo mundo tem. Mas a história tem uma surpresa aí. Tem.
A história registra que as pessoas, na verdade, já utilizavam o termo Primeira Guerra Mundial ou variações muito semelhantes logo após o fim do conflito, ainda na década de 1920. Caramba! E usavam com muita força nos anos 1930. E a explicação para isso está profundamente ligada à natureza humana. Peraí, eles já estavam numerando as guerras antes da segunda estourar de fato? Sim, já estavam. Isso não soa como um pessimismo extremo da parte deles. É menos pessimismo e mais uma leitura muito pragmática do cenário geopolítico daquela época, sabe? Tipo o que a gente faz hoje. Perfeito. Da mesma forma que hoje em dia, na nossa cultura pop, nos videogames e nos debates sobre política internacional, a gente fala abertamente sobre o medo de uma terceira guerra mundial. Que não aconteceu ainda. Exato. As pessoas daquela época olhavam para as tensões na Europa, olhavam para o Tratado de Versalhes e para a fragilidade da Liga das Nações e especulavam sobre uma segunda guerra. A ansiedade já estava ali. A ansiedade de um novo conflito global já pairava no ar. Portanto, a ideia de chamar aquele conflito inicial de Primeira Guerra fazia todo sentido como um conceito analítico para eles. A biologia humana, né? A nossa psicologia de base não muda. Não muda nada. Os medos e as ansiedades de quem lia o jornal em 1925 são idênticos aos de quem rola o feed de notícias hoje. Nós antecipamos cenários catastróficos com a Terceira Guerra, assim como eles antecipavam a Segunda. A máquina humana operando por trás dessas previsões é a mesmíssima. Exato. O que muda é só o pano de fundo e a tecnologia disponível no momento. E se a mente humana é a mesma, a nossa capacidade de prever o comportamento humano também é. Isso é muito louco. E isso fica muito evidente quando a gente olha para soluções de arquitetura e de engenharia do passado. Ah, sim. Essa engenhosidade que vem de conhecer a natureza humana me lembra daquela história fantástica do poço de elevador do Peter Cooper. Essa história é maravilhosa. É incrível. Só contextualizando para quem nos ouve, estamos falando do ano de 1853. Século XIX. O Peter Cooper está lá projetando e construindo um edifício gigante em Nova York, a Cooper Union Foundation. E aí, no meio do projeto, ele toma a decisão monumental de incluir um poço de elevador. Certo. O detalhe impressionante aqui, e que quebra a cabeça da gente, é que elevadores comerciais e seguros para o transporte de passageiros não existiam nessa época. Não existiu mesmo. Como é que alguém aprova o orçamento para construir um buraco inútil de vários andares no meio de um prédio caríssimo? É um caso muito brilhante do que a gente pode chamar de preguiça visionária. Preguiça visionária, eu gostei desse termo. O Peter Cooper não tinha a tecnologia do elevador nas mãos, mas ele tinha um profundo entendimento sociológico de como a gente funciona. Ele operou sob uma premissa que é infalível, a de que o ser humano abomina fazer esforço físico desnecessário. A gente sempre quer o caminho mais fácil. Exato. Ele projetou um prédio muito alto e pensou o seguinte: ninguém vai querer subir isso aí. Isso. Ele pensou que cedo ou tarde as pessoas iam se recusar a subir tantos lances de escada diariamente. Ele concluiu que a preguiça ia inevitavelmente forçar algum engenheiro a inventar uma máquina segura para subir e descer. Cara, ele apostou o design de um prédio inteiro não em uma tecnologia que já existia, mas na certeza absoluta da conveniência humana. Sim, ele foi muito ousado. Ele sacrificou um espaço super valioso ali, que poderia ser alugado, só para deixar aquele túnel vazio esperando a tecnologia alcançar a necessidade da preguiça. E o mais interessante é que ele estava absolutamente certo quanto ao comportamento humano, mas cometeu um erro maravilhoso na execução técnica desse plano. Sim, esse detalhe é cômico. Conta pro pessoal. É um detalhe que quebra um pouco dessa aura de profeta infalível dele, né? Que é o formato do poço. Isso. O Cooper mandou construir um poço completamente cilíndrico. Ele achava que, seja lá como fosse o formato da máquina do futuro, um cilindro seria aerodinâmico, sei lá, o mais eficiente. A lógica dele era boa. Era. Mas quando os primeiros elevadores de passageiros finalmente foram patenteados e chegaram ao mercado alguns anos depois, qual era o formato padrão deles? Quadrados e retangulares. Exato. A fundação acabou tendo que encomendar um elevador cilíndrico feito sob medida, que deve ter custado uma fortuna, especialmente para caber na visão precipitada que ele teve. É uma daquelas anedotas históricas que demonstram bem como o planejamento humano tem os seus limites, mesmo quando a premissa psicológica da coisa é genial. Com certeza. Mas, falando nessa questão de conveniência e de necessidades que impulsionam invenções,
expedições, existe outro anacronismo temporal que desafia muito a nossa lógica. Qual? A saga da comida enlatada. Ah, a lata de comida. Esse é um dos meus exemplos favoritos dessa pesquisa toda. É bizarro, né? Pense nisso quem está acompanhando a gente. A comida enlatada, que foi uma revolução absoluta na conservação de alimentos, especialmente para os militares e para a galera que fazia expedições longas. Mudou o jogo. Sim. Ela foi inventada e patenteada lá por volta de 1810 a 1840. Mas o abridor de latas comercial, sabe? Aquela ferramenta óbvia que todo mundo tem na gaveta da cozinha hoje. Sim, um abridor básico. Ele só foi inventado 30, 40 anos depois. É um vácuo de tempo enorme. Como é possível, comercialmente falando, vender um cilindro de metal lacatado por décadas sem fornecer uma ferramenta dedicada para abrir o negócio? As pessoas compravam as latas e ficavam olhando para elas. É uma lacuna de décadas que nos revela muito sobre a capacidade de adaptação física e uma resiliência que, em grande parte, nós perdemos hoje. Com certeza perdemos. O abridor de latas não foi inventado de imediato simplesmente porque as pessoas não precisavam desesperadamente dele para conseguir acessar a comida. É aquela máxima: a necessidade cria a ferramenta. Exato. E a solução ancestral para abrir essas latas era de uma brutalidade prática impressionante. Eu fico imaginando o caos. Eles usavam baionetas, facões, talvez machados para quebrar a lata? Alguns tentavam usar facas pesadas ou baionetas, sim. Mas o problema de simplesmente esfaquear a lata de cima para baixo é que isso destruía o alimento lá dentro. Virava um purê. Isso, além de criar bordas incrivelmente perigosas e espalhar lascas de metal direto na comida. Ninguém quer comer ferro, né? Verdade. O método recomendado, inclusive muitas vezes explicado pelas próprias fabricantes das latas nas instruções, envolvia uma pedra pesada. Peraí. Sim, uma pedra com uma superfície plana. Eles amassavam a lata com a pedra até ela estourar? Não era na força bruta do impacto. O método exigia muita paciência. Como funcionava? A pessoa virava a lata de cabeça para baixo e esfregava vigorosamente a borda superior da lata contra a superfície áspera da pedra. Nossa. Era um movimento contínuo, de vai e vem, super exaustivo, que podia levar vários minutos. O objetivo era desgastar fisicamente a solda ou a dobra do metal mais grosso pela fricção. Que trabalheira. Sim. Uma vez que o metal estivesse bem enfraquecido pela fricção, aí sim eles usavam uma faca comum ou uma ferramenta pontiaguda para fazer uma alavanca e arrancar a tampa inteira de uma vez. É um trabalho braçal intenso só para conseguir comer uma porção de ervilhas no acampamento. Exatamente. Dá para imaginar o barulho irritante de metal raspando em pedra por 10 minutos numa cozinha. Um terror para os ouvidos. E isso levanta uma reflexão muito fundamental sobre a nossa percepção do que é inovação. Como assim? O abridor de latas moderno surgiu apenas quando o metal das latas se tornou mais fino na fabricação e quando o consumo de enlatados passou do campo de batalha e das expedições no meio do nada para as donas de casa nas cidades. Não, o contexto mudou totalmente. Exato. Foi a demanda por conveniência doméstica que forçou a invenção do abridor, não a incapacidade técnica de acessar o alimento antes. Faz todo sentido. A engenhosidade para resolver o problema já existia. A ferramenta posterior apenas otimizou o esforço humano para caber num estilo de vida mais confortável. É a mesma força motriz do elevador do Peter Cooper, agindo de novo aí. A conveniência acaba sendo a mãe de muitas invenções modernas. Exatamente. Agora, se a gente quiser falar de coisas que realmente estilhaçam a nossa percepção de tempo e de história, a gente precisa entrar no tópico do Egito Antigo. Esse é o meu momento favorito da análise. A escala de tempo do Egito. A quebra de paradigma temporal aqui é assustadora, chega a vertigem. Normalmente no nosso currículo escolar a gente estuda o Egito e coloca as pirâmides, os faraós, a escrita hieroglífica, a gente joga tudo na mesma caixinha mental que vem rotulada como antiguidade. Sim, tudo no mesmo balaio. Só que a civilização egípcia contínua durou um tempo que o cérebro humano quase não consegue processar. Nós estamos falando de
3 milênios. É muita coisa. São cerca de 150 gerações nascendo e morrendo sob a mesma cultura. Para ancorar essa imensidão de tempo em algo que faça sentido pra gente hoje, o Ciência Todo Dia traz uma comparação cronológica que destrói completamente essa nossa caixinha mental espremida do passado. Eu amo essa comparação. Quando a gente pensa na última grande governante do Egito, a Cleópatra, a nossa imaginação popular e os filmes de Hollywood geralmente colocam ela caminhando pelo deserto, admirando as pirâmides de Gizé no auge do esplendor delas. Como se fossem coisas da mesma época. Exato, mas a realidade é que as pirâmides foram construídas cerca de 2.500 anos antes da Cleópatra nascer. 2.500 anos de diferença entre eles. Isso significa que, em termos de linha do tempo histórica, a Cleópatra está cronologicamente mais próxima do lançamento do primeiro álbum da banda Beatles. Sim. Mais próxima dos Beatles do que da construção das grandes pirâmides do próprio país dela. A distância temporal entre a Cleópatra e os construtores das pirâmides é maior do que a distância entre nós hoje e o Império Romano. Essa escala de tempo é tão vasta, mas tão vasta, que gerou um fenômeno histórico que soa como ficção total. Que é a história dos arqueólogos. Exato. O Egito é tão antigo que produziu arqueólogos egípcios que estudavam o próprio Egito Antigo. Isso aluga um triplex na cabeça. A história documenta figuras como o príncipe Kaimosat, que era filho do faraó Ramsés II. Ele viveu numa época em que dezenas de monumentos e pirâmides egípcias já estavam em ruínas. Já era uma história antiga para ele. Sim, já estavam cobertos pelas areias do tempo há mais de 1000 anos. Então, nesse momento, ele não estava construindo o Egito Antigo, ele já estava escavando. Precisamente. Ele organizou expedições reais para desenterrar, catalogar e restaurar monumentos dos próprios antepassados dele. Ele tentava entender quem foram as pessoas que construíram aquelas maravilhas milênios antes dele existir. É surreal pensar nisso. Era uma arqueologia real acontecendo dentro da própria linha do tempo da civilização. Eles cavavam o chão procurando artefatos de gerações que eram tão distantes para eles quanto o Império Romano é distante da gente hoje. Isso mostra muito como a gente compacta a história de um jeito preguiçoso na escola. Sem dúvida. E o exemplo supremo dessa nossa mania de criar caixinhas históricas que não se misturam é o fato de que, enquanto os egípcios estavam lá operando uma logística pesadíssima, com matemática avançada, matemática, astronomia, movendo blocos colossais para erguer as pirâmides sobre o sol ardente do deserto africano, os mamutes ainda estavam vivos na Terra. Essa é uma justaposição fascinante que quebra a cabeça de muita gente. É muito bizarro. Aqueles animais enormes, mega peludos da Era do Gelo, que a gente associa imediatamente aos homens das cavernas desenhando em paredes, eles não estavam todos extintos. Não mesmo. Uma população sobrevivente de mamutes ainda caminhava por uma ilha congelada lá na Rússia, a ilha de Wrangel. Ou seja, a milhares de quilômetros das pirâmides, num clima completamente oposto, essa megafauna pré-histórica ainda pastava tranquila. Enquanto faraós governavam. Exato. Na nossa cabeça, mamutes pertencem a uma era super primitiva e lascada e pirâmides a uma sociedade super avançada. Juntar os dois na mesma foto mental quebra totalmente a nossa narrativa escolar de linha do tempo. Quebra porque evidencia como o relógio biológico geológico da Terra não liga a mínima para as divisões acadêmicas que a gente cria para facilitar as aulas de história. A Terra simplesmente continua girando. Exato. E esse choque temporal nos obriga a confrontar um problema muito sério da nossa sociedade. Que problema? O perigo da nossa arrogância moderna e desse nosso conceito linear de progresso. Existe um viés muito persistente de que nós estamos invariavelmente no pico intelectual e tecnológico da humanidade, sempre assumindo que tudo que é antigo é necessariamente sinônimo de atrasado. A gente tem essa visão condescendente do passado, né, de olhar para baixo. Mas a realidade histórica desmente isso repetidas vezes se a gente prestar atenção. Tem vários exemplos. Muitos.
Tomemos como exemplo a fundação do nosso pensamento lógico ocidental. A lógica formal, que foi sistematizada por Aristóteles na Grécia Antiga, ela dominou o pensamento científico, filosófico e acadêmico de forma quase incontestável por 2 milênios. 2 milênios de domínio de uma ideia. Exato. E não foi um sistema ultrapassado rapidamente por mentes superiores que vieram depois. Foi a própria base que permitiu que as mentes futuras aprendessem a argumentar e a pensar cientificamente. Ela não caducou, ela estruturou o futuro. Perfeito. E se saímos do campo da filosofia e fomos para a tecnologia tangível e física, o Império Romano é a prova definitiva de que a história pode, sim, andar para trás. A engenharia romana é algo que assusta os engenheiros modernos até hoje, não é? Assusta muito. A gente vai visitar a Itália, olha para aquelas ruínas e acha que é só pedra velha empilhada, mas a tecnologia de materiais que eles dominavam lá atrás era formidável. O concreto romano é o grande exemplo disso. A receita do concreto romano é mágica. Parecia magia mesmo. Eles faziam um concreto misturando cinzas vulcânicas, que eram chamadas de pozzolana, com água do mar e cal. E o resultado dessa mistura química era um material que curava e secava debaixo d'água. O que permitia construir aqueles portos gigantescos no Mediterrâneo. Exatamente. E mais do que isso, enquanto o nosso concreto moderno, que é todo cheio de vergalhões de ferro dentro, racha e se deteriora em poucas décadas por causa da ferrugem do metal e da umidade, o concreto romano tinha propriedades de autorreparo. Autorreparo? Sim, a água que entrava nas rachaduras ao longo dos anos dissolvia minerais presentes na mistura original e esses minerais simplesmente preenchiam a fissura e curavam um buraco novamente. O concreto meio que cicatrizava sozinho. É uma tecnologia brilhante, ecológica e extremamente durável. E o que aconteceu com essa tecnologia toda? Pois é, quando o Império Romano do Ocidente ruiu e colapsou, as complexas redes de comércio que transportavam essas cinzas vulcânicas específicas simplesmente acabaram. A logística quebrou. A logística quebrou, o conhecimento centralizado e as escolas de engenharia se desfizeram por completo, e a humanidade, ou pelo menos a Europa ali daquela região, simplesmente desaprendeu a fazer esse concreto. Eles esqueceram. E esqueceram. Passamos séculos e séculos construindo estruturas de madeira e de pedra que eram muito menos eficientes, simplesmente porque a receita foi perdida na fragmentação do império. Então quer dizer que o progresso técnico ali retrocedeu forte. A história literalmente deu marcha ré. Deu. E isso nos leva diretamente para aquele período que talvez tenha sofrido o maior ataque de relações públicas da história, né? A famosa Idade das Trevas. Nossa, sim. A gente ouve o nome Idade das Trevas e imagina logo séculos de pessoas presas na lama, doentes, sem tomar banho. Sem pensar em nada além de sobreviver ao próximo inverno. Isso, com a ciência morta e enterrada por 1000 anos. O que é uma distorção colossal da realidade. O termo Idade das Trevas para classificar a Idade Média foi, em grande parte, uma ferramenta discursiva. Como assim? Foi uma jogada de marketing, sabe? Criada séculos depois por pensadores do Renascimento e do Iluminismo. A lógica deles era bem simples e arrogante. Se nós representamos a luz da razão e o renascimento do saber, tudo que veio imediatamente antes de nós deve ser a treva. Eles queriam se exaltar rebaixando os caras que vieram antes. Exato. Mas a Idade Média esteve muito longe de ser um vácuo intelectual na Europa. Pelo contrário. O que rolou de inovação lá? Foi um período de intensa inovação na agricultura, com a rotação de culturas, na mecânica dos moinhos de vento e água, na arquitetura gótica, que construiu catedrais que desafiam a gravidade. Verdade, as catedrais são dessa época. Sim, e principalmente foi a época do estudo profundo dos materiais através de uma prática que hoje em dia é muito ridicularizada na cultura pop, a alquimia. A alquimia tem muito essa reputação de ser puro misticismo, né? A gente imagina um bando de feiticeiros de capuz tentando magicamente transformar chumbo em ouro num caldeirão. E tinha uma camada filosófica e mística forte ali, sem dúvida. Mas na prática do dia a dia, eles eram os protoquímicos. Os primeiros químicos. E isso, o rigor metodológico com que os alquimistas documentavam as suas experiências com metais,
com sais e fluidos, criou a base dos laboratórios modernos de química. Foram eles que inventaram e refinaram processos complexos que a gente usa até hoje, como a destilação e a cristalização. Caramba! Inclusive, há uma história maravilhosa de um alquimista alemão chamado Heinrich Brandt, lá no século XVII. O que ele aprontou? Ele ferveu e destilou dezenas de baldes de urina humana. Espera, baldes de urina? Sim, ele recolheu urina e ferveu tudo isso tentando encontrar a mítica pedra filosofal. Que situação, meu Deus! Mas olha o resultado. Ele, obviamente, não achou a pedra mágica, mas através desse processo incrivelmente elaborado e meio nojento de destilação, ele acabou isolando uma substância no fundo do recipiente que brilhava no escuro. Opa! E que entrava em combustão com facilidade quando exposta ao ar. Não brinca. Sim, ele tinha acabado de descobrir o elemento químico fósforo. O que nos traz direto de volta ao começo do nosso mergulho de hoje, a invenção do palito de fósforo. Tudo está perfeitamente conectado. Cara, a busca mística de um alquimista medieval fervindo xixi pavimentou a química exata que permitiu criar aquela ponta inflamável do palito que o John Walker ia usar quase 2 séculos depois. Continuidade do conhecimento humano é ininterrupta, mesmo que a gente não perceba as pontes. E reconhecer essa inteligência em épocas que nós consideramos atrasadas levanta um ponto crucial sobre como nós julgamos as figuras históricas. A moralidade da coisa. Sim, nós temos a tendência de olhar para períodos do passado marcados por extrema violência, desigualdade ou práticas que hoje consideramos absurdas e bárbaras, e a gente rapidamente rotula as pessoas daquela época como monstros primitivos. É um mecanismo de defesa nosso, não é? Para dizermos a nós mesmos que nós somos muito mais evoluídos e que essas atrocidades jamais aconteceriam sob a nossa guarda nos dias de hoje. Exatamente um escudo psicológico. É muito mais fácil chamar alguém do passado de monstro irracional do que admitir que eles eram pessoas normais operando sob regras diferentes. Fica mais fácil lidar com a história assim. Mas se a gente entender que a biologia não mudou, como a gente falou das guerras lá no começo, nós precisamos aceitar a realidade dura de que aquelas figuras históricas eram neurologicamente idênticas a nós. Tinha o mesmo cérebro. O mesmo. Elas tinham a mesma capacidade de amar as famílias delas, de inovar na engenharia, mas também tinham a capacidade de racionalizar o inaceitável. O contexto sociopolítico, a escassez de recursos e as crenças coletivas moldam o comportamento humano de maneiras que são muito profundas. E é bom deixar claro para quem está ouvindo que isso não é justificar ou apagar os erros cruéis do passado. De forma alguma. Jamais. Mas sim entender que a natureza humana é extremamente adaptável às normas vigentes do seu próprio tempo. Se nós não compreendermos isso, nós perdemos a nossa capacidade de vigilância no presente. Verdade. Julgar o passado apenas com a lente limpa e confortável da nossa realidade atual nos cega para as armadilhas psicológicas que nós ainda carregamos dentro da nossa sociedade. Nossa, o que nos coloca numa posição de muita humildade, ou pelo menos deveria colocar. Com certeza. Porque se formos consistentes com essa linha de pensamento e virarmos o espelho, a gente precisa se perguntar seriamente o que as gerações futuras, digamos daqui a 200 ou 300 anos, vão achar absolutamente imperdoável e monstruoso no nosso comportamento diário de hoje. O olhar do futuro sobre nós será inevitavelmente duro, assim como o nosso é sobre o passado. Algum palpite do que eles vão odiar na gente? Um exemplo muito palpável disso é a nossa relação atual com a energia. É altamente provável que os historiadores lá do século 23 olhem para nós hoje com a mesmíssima incompreensão com que nós olhamos para certas práticas sangrentas medievais. Eles vão olhar para os nossos carros e indústrias. Sim, eles vão olhar nos livros que nós literalmente perfurávamos quilômetros oceânicos para extrair um lodo tóxico e escuro da terra. Que nós refinávamos isso,
colocávamos dentro de milhões de máquinas de metal individuais, queimávamos esse líquido no meio das ruas onde as nossas crianças brincam e escolhíamos respirar os gases dessa combustão diariamente. Tudo isso enquanto alteramos ativamente o clima do nosso próprio planeta. Exato. Para nós hoje, isso é o óbvio. É simplesmente a conveniência de pegar o carro e ficar no trânsito às 6 da tarde para ir para o trabalho. A gente nem questiona. Mas para eles, no futuro, nós poderemos parecer os monstros irracionais e incompreensíveis da era do petróleo. É pesado parar para pensar nisso. É pesado, mas é aí que reside a mensagem mais poderosa que nós podemos tirar de toda essa desconstrução cronológica do programa de hoje. Qual é a mensagem final? A de que a linha do tempo da história não é uma passarela onde povos ignorantes desfilam aguardando a nossa gloriosa e iluminada chegada no presente. A gente não é o prêmio final da evolução. Não somos. A história é um catálogo imenso de pessoas tão brilhantes quanto nós, lidando com os recursos limitados e com os paradigmas complexos das eras delas, fazendo o melhor que podiam para sobreviver e inovar. Nós somos apenas o capítulo atual dessa saga. E o nosso legado não será de perfeição infalível de jeito nenhum. De jeito nenhum. O nosso legado será apenas mais um degrau, repleto de avanços admiráveis, mas também cheio de pontos cegos vergonhosos, na mesmíssima escada que eles ajudaram a construir lá desde os arqueólogos do Egito Antigo até os dias de hoje. Que jornada mental fantástica. A gente passou por muita coisa hoje, hein? Passamos. Para resumir para quem nos ouve, a gente começou imaginando que o isqueiro era o ápice da modernidade recente e descobriu que ele era um trambolho químico anterior ao fósforo. Passamos por prédios projetados para máquinas de elevador que nem existiam ainda. Aprendemos que quebrar pedras em latas de metal por 10 minutos era a definição de jantar rápido de acampamento no século XIX. E cruzamos caminhos temporais entre faraós egípcios construindo pirâmides e mamutes perdidos pastando no gelo da Rússia na mesma época. Vimos que o concreto romano antigo basicamente se conserta sozinho debaixo da água salgada e que a urina fervida de um alquimista na Idade das Trevas foi o que nos deu a química exata para acender a luz do palito de fósforo hoje. É uma rede de conexões impressionante. Acima de tudo, percebemos que a humanidade sempre foi incrivelmente hábil. Mas, para encerrar essa nossa conversa, eu quero deixar um pensamento provocativo. Algo que vai um pouquinho além das nossas fontes lá do Ciência do Dia e que fica para todo mundo refletir depois que esse mergulho acabar. Qual é a reflexão? Se a nossa biologia básica e a nossa capacidade cognitiva são essencialmente as mesmas há milênios de anos, e nós acabamos de ver hoje o quão absurdamente resilientes e engenhosas os nossos ancestrais eram na resolução de problemas práticos de sobrevivência no dia a dia, quais habilidades cognitivas ou instintos de adaptação nós, como sociedade moderna, simplesmente atrofiamos ou perdemos ao longo do tempo? É uma excelente pergunta. Será que o nosso ambiente de hoje, tão cercado de telas, de inteligência artificial e facilidades que mastigam todos os problemas pra gente, será que isso tá custando parte dessa genialidade de improviso que nos trouxe até aqui? Fica essa reflexão para todos que estão ouvindo. É uma provocação que incomoda, mas super necessária. Muito obrigado a todo mundo que mergulhou com a gente nessa exploração temporal, quebrando as barreiras da história. Foi um absoluto privilégio ajudar a costurar essas conexões hoje e desconstruir algumas das nossas maiores certezas intelectuais. Que a gente continue mantendo essa curiosidade viva sempre e olhando para trás não com superioridade, mas como eternos aprendizes da complexidade do comportamento humano. Até a próxima investigação, pessoal!